Fala pessoal, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez para mais um tempo de devocional, mais um tempo de reflexão, mais um tempo de pausa, descanso e a gente olhar para a palavra de Deus. Espero que você possa aproveitar esse tempo. Nesse momento eu quero, junto com vocês que estão me ouvindo, vocês aí que estão recebendo essa mensagem, fazer uma leitura do Salmo 19. E depois da leitura, muito rapidamente, a gente olhar para 3 pontos que o Salmo nos ensina. Mas o principal objetivo é realmente a gente poder ler esse salmo, a gente poder compartilhar dessa palavra. Salmo 19 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol. Que como um noivo sai do seu aposento e como um herói se alegra e percorre o seu caminho. Versículo 6. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até outra extremidade, nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiramente e inteiramente justos. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Que salmo lindo, que maravilhoso. A gente vê aqui 3 grandes divisões no salmo. E muito rapidamente eu quero que a gente olhe para elas. Na primeira divisão, que vai do versículo 1 ao versículo 6, a gente contempla ali a beleza da criação. A criação que revela a glória de Deus. A criação que manifesta o Deus vivo, né? Como diz em Romanos, capítulo 1, versículo 20, né? Que os homens eles são indesculpáveis, né? A gente pode confirmar lá, mas Romanos 1:20 ele vai dizer que os homens são indesculpáveis quanto ao conhecimento de Deus, porque Deus ele se revela na sua criação, né? O versículo diz o seguinte: pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebido mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de distanciamento, talvez a gente está conseguindo parar um pouco para contemplar a criação. Talvez é um momento onde nossa vida ela foi obrigada a parar, nossa vida ela foi obrigada por toda a circunstância em que a gente está envolvido, a gente desacelerou, a gente diminuiu o nosso ritmo. Aquela correria, aquele vai e vem, que muitas vezes a gente não tem tempo, né, para olhar a volta, para olhar ao nosso lado. Agora a gente talvez está tendo esse tempo. Então, nesse primeiro momento, eu queria a partir desse salmo, olhar, te convidar a contemplar a criação que revela a glória de Deus. Que a gente possa, em cada detalhe da criação, poder ver como Deus é maravilhoso. E de uma maneira muito especial, o Salmo não menciona essa etapa da criação, mas Gênesis menciona que é a criação do homem e da mulher. Ali, naquele momento, Deus ele diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. No homem, na criação da humanidade, Deus ele coloca o maior detalhe que pode descrever quem ele é. É a sua imagem, a sua semelhança, é o homem como representante de Deus. Que a gente possa contemplar, então, a criação de Deus nesse momento de parada, de desaceleração. Que a gente possa glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele criou. A segunda parte, que é a partir do versículo 7, ela vai falar, então, ele começa dizendo sobre a lei do Senhor. E ele fala o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Talvez a gente se encontre, em alguns casos, alguns de nós, com a nossa alma destruída, ou desanimada, cansada, preocupada, amedrontada.
E aqui então, versículo 7, ele vai falar para nós que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ele não está falando da lei de Moisés, ele não está falando só da lei descrita lá nos primeiros livros, em Levítico mais especificamente, em Números sendo relembrada, mas ele fala da lei como um preceito do Senhor, é o que ele vai falar no versículo 8, os preceitos do Senhor são retos, e olha o que ele diz, e alegram o coração. Um coração entristecido, um coração abatido, ele vai encontrar alegria, e ele vai encontrar satisfação, e ele vai encontrar restauração onde? Na palavra de Deus. Nessa palavra que o Salmo 19 nos deixou escrita. Nessa palavra que a gente está diante dela. Então, eu também quero te convidar, assim como eu me convido, eu me desafio, a no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento talvez da dor, voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e encontrar alegria ali. Ali, de fato, a gente vai encontrar abundância de alegria. Né? O Salmo 1 ele vai dizer isso. Né? O Salmo 1 vai falar sobre os bem-aventurados, aqueles que meditam na lei do Senhor. Então, a gente tem também nesse Salmo o segundo aspecto, que é a lei do Senhor como sendo a graça de Deus para nós. A graça restauradora, a graça salvadora, a graça que nos alcança. E no terceiro e último ponto dessa reflexão, é o que vai ali então, no versículo 11 em diante, diz o que? Também o teu servo é advertido por meio deles, e a grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Olha só o que ele fala então no versículo 11 e 12. O teu servo é advertido por meio deles quem? Por meio da palavra, por meio da lei, por meio dos preceitos, por meio daquilo que o Senhor nos escreveu. E aí ele faz essa pergunta, quem pode discernir os próprios erros? A gente muitas vezes não consegue contemplar os nossos erros. E a palavra de Deus ela vai nos ajudar a isso. Então a oração do salmista aqui é, Senhor, me ajuda através da tua palavra, da contemplação do Senhor, a enxergar os meus erros, a enxergar as minhas falhas e a me redimir disso. Porque a tua palavra, ela redime, ela restaura, ela alegra. E aí para finalizar ele diz, guarda também o teu servo da arrogância para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. Que esse seja o nosso pedido, para que o Senhor nos guarde, para que Ele nos livre da nossa arrogância, a arrogância que é inerente do homem. Às vezes a gente olha, mas o fulano é arrogante, todos nós somos arrogantes. Muitas vezes nós somos arrogantes diante do próprio Deus. Nós nos portamos como se nós fôssemos deuses, e isso é a nossa pior arrogância, a pior expressão da nossa arrogância, que a gente se humilhe, que a gente busque através da palavra, nos se redimir e se encontrar com o Deus da palavra. Então, para a gente lembrar, nesse tempo de quarentena, vamos contemplar mais ainda a criação de Deus e glorificar a Deus por isso. Vamos olhar para a palavra, para a lei, para os preceitos de Deus, sabendo que aquilo ali nos foi dado como graça, para nos restaurar, para nos alegrar, para nos redimir. A palavra de Deus ela é a expressão da sua graça. E que após tudo isso a gente possa se humilhar diante de Deus, orar e pedir para que Ele olhe para nós e que a sua palavra revele os nossos erros, para que assim nós possamos nos arrepender. Deus abençoe, espero que você continue bem, seguro, que muito em breve a gente possa se encontrar. Um grande abraço, estou morrendo de saudade de vocês, igreja.